Esse serviço que a gente vai falar hoje é o S3, né, que é o Storage de Objetos da Amazon. Talvez já seja uma boa ideia você começar a utilizar a nuvem por ele, que ele é um serviço bem tranquilo de utilizar, pelo menos a nível mais básico, né? Então, para quem não conhece, esse aqui é a console da AWS, tá? Eu já loguei na minha conta e o S3 fica aqui dentro dos storages. Eu vou falar rapidamente, nós temos alguns outros serviços aqui, que é o S3, o EFS, o FSX, o S3 Glacier, esse aqui eu vou mostrar também para vocês agora, mas eu vou mostrar ele dentro do S3. E o Storage Gateway, que é bem legal também. Beleza? Então vou lá, S3. Essa aqui é uma conta que eu uso para testes, tá? Então, dentro do S3, você consegue criar buckets. Os buckets são como pastas, só que eles têm um nome único. Você não pode criar um bucket com um nome que outra pessoa já tenha criado em algum outro momento. Se eu tentar criar um bucket aqui ó, com o nome deploy prova, ou vocês tentarem criar aí, vocês vão ver que não vão conseguir fazer isso, tá? Antes de eu começar a criar os buckets, eu vou mostrar para vocês os valores do armazenamento dentro do S3. Quem quiser olhar direto aí, ó, é só botar lá aws.amazon.com/pt S3 price, onde está o preço. Então aqui, ó, para os primeiros 50 tera de dados por mês, tá? Você vai pagar 0,023 centavos de dólar por giga. Então, enquanto você não ultrapassar 50 tera, você vai pagar 0,023. É 2 centavos, menos de 2 centavos e meio de dólar por giga de armazenamento. Depois que você passar desses 50, ele vai baixar para 2,2 e aí depois para 2,1. Então, quanto mais você utiliza, mais barato vai ficar esse armazenamento. Isso aqui a gente está utilizando no S3 Standard, tá? E como eu falei, aqui nós temos o armazenamento do Amazon Glacier. O Glacier, ele é um armazenamento a longo prazo. Por exemplo, se você tem um backup lá, pega backup da sua empresa, dos seus clientes, o cara quer armazenar os backups do último ano todo. O que você vai fazer? Você vai colocar esses dados no S3 Standard, o primeiro mês, por exemplo, você vai colocar os seus dados no S3 Standard, e aí depois do primeiro mês, você vai rotacionar esses dados para o Glacier. Por quê? Porque o armazenamento no Glacier, ele custa 0,004, é menos de meio centavo por giga de armazenamento. Então você pode deixar esses dados lá a longo prazo. E aqui eu tô falando isso na região de Ohio, tá? Se eu mudar a região, o valor vai ficar um pouco diferente. Você pode ver que eu botei para São Paulo, o valor lá que a gente tinha 2,5, né? Já foi para 4 em São Paulo. A região de São Paulo, o armazenamento é um pouco mais caro. E isso é normal. Assim, não só como armazenamento, como qualquer serviço da Amazon, você tem preços diferentes, né? Então, eu vou me basear aqui na Virgínia, ó, 0,02 centavos e 0,3. Então, se você rotacionar isso aqui para o Glacier, você vai pagar 0,04 centavos por giga. Calcula aí para você ver quanto que custaria 1 tera de dados armazenando a esse valor aqui. Você ia pagar uma mixaria. Esse é um serviço, isso aqui é uma coisa bem interessante na Amazon, que você pode fazer no S3, que você pode fazer esse rotacionamento de dados, trazendo do S3 Standard para o S3 Glacier. Nós temos aqui outros tipos também, que seria o acesso infrequente, com menor frequência, e aí vai diminuindo os valores até a gente chegar no Glacier. Então eu só falei o mais caro e o mais barato que você tem. Uma diferença do Glacier é que depois que você coloca o dado para armazenar no Glacier, você não consegue acessar ele em tempo real. Então você precisa fazer uma requisição, ele demora um pouquinho para voltar. Mas como a gente está falando de backups que são raramente acessados, não é o backup aí do último mês, são backups armazenados a longo prazo, então isso aí eu penso que não teria problema você esperar aí 6 horas para recuperar um backup por causa dessa diferença de custo, né? Eu vou mostrar para vocês primeiro como é que a gente cria um bucket, tá? Para quem não conhece, dentro do S3. Vou criar ele de uma forma bem rápida, não vou pegar muitos detalhes. E depois vou mostrar como que a gente faz o upload desses arquivos, ou aqui pela interface web, ou através de um CLI, que é uma linha por linha de comando, onde você pode fazer scripts e tal. Você pode usar isso aí em diversas linguagens de programação, tá? A AWS tem SDK para diversas linguagens ali, Python, PHP. Então, tem várias linguagens que você pode utilizar para enviar os seus dados para o S3. O que é mais utilizado aí, que a galera faz, tu tem uma aplicação, uma aplicação rodando aí lá no EC2, por exemplo, uma aplicação PHP rodando no EC2, aonde todas as suas imagens, PDFs, tudo daquela aplicação não fica armazenado dentro
do seu servidor do PHP. Fica armazenado no S3. Então, na hora de você jogar essa imagem, ele joga direto lá do S3. Você não ocupa espaço de armazenamento das suas imagens dentro de uma instância que é um armazenamento mais caro. O S3 é um armazenamento mais barato. Ele entrega essas imagens para você de forma mais rápida. Bom, então aqui eu já tenho um bucket criado, eu vou criar um bucket novo. Bom, para quem não viu, eu vou aqui em cima, ó, criar bucket. Vou criar um nome qualquer aqui, Live S3, beleza? A região que eu quero, eu vou colocar na Virgínia. Eu gosto de usar bastante na Virgínia, então eu vou para a Virgínia. Aqui, se eu quisesse copiar as configurações de algum bucket existente, eu não quero. Eu poderia vir aqui direto e criar ou fazer um passo a passo. Então eu vou direto em criar, eu não vou fazer esse passo a passo, e depois eu vou mostrar para vocês as configurações, tá? Então só coloco um nome lá, escolho e dou um criar, e vamos ver se não tem nenhum com esse nome. Beleza. Então, nesse momento, eu criei aqui o meu primeiro bucket no S3. Depois que eu entro nesse bucket, eu tenho aqui em cima, ó, uma visão geral, algumas propriedades onde eu posso fazer o controle de versão dos arquivos. Então, eu venho aqui e habilito, ó, controle de versão. Então, toda vez que eu jogar um arquivo, ele vai ficar a versão antiga desse arquivo lá dentro. Aqui, se eu quiser fazer configuração de logs de acesso, isso aqui você tem que ver bem que tipo de bucket é para você habilitar esses logs, tá? Porque ele vai criando log, daqui a pouco você vai ver, você está pagando uma grana só por log armazenado. Então, tem que ver bem o que você precisa e configurar direitinho isso aqui. Site estático, aqui foi o que eu falei, onde você habilita o seu bucket para ser um site estático. Então, se eu habilitar aqui, ó, eu venho usar o meu bucket e ele vai perguntar qual é o meu index, eu preciso jogar um arquivo de index, uma página de erro lá para dentro também, e ele vai criar um site estático. Aqui é a parte de criptografia de dados, então você tem diversas configurações dentro dessas propriedades, mas a princípio você não precisa configurar nada aqui, porque a gente vai fazer hoje. Aqui é a parte de permissão de acesso ao bucket, tá? Então, se você vai fazer um site estático, você já precisa mudar essas configurações de acesso, as políticas de acesso a esse bucket. Então, aqui nessa aba de permissões, você configura isso. E aqui no gerenciador, é legal que tem esse ciclo de vida, que foi o que eu falei, que eu vou jogar um arquivo aqui para vocês vão entender, mas eu posso adicionar uma regra onde eu posso pegar um bucket, uma pasta dentro desse bucket. Deixa eu botar aqui o próprio bucket, tá? E aqui eu posso pegar as versões anteriores do meu arquivo, como eu habilitei o versionamento, todas as versões antigas eu posso fazer alguma coisa para ele. Então, a versão atual fica lá, e a versão anterior dos objetos eu adiciono uma transição. O que é? Eu posso vir aqui e, transição para o Amazon Glacier. Então, todas as minhas versões antigas dos arquivos, eu vou jogar ele para o Amazon Glacier. E aqui, quantos dias após os objetos ficarem desatualizados. Então, um dia depois, por exemplo, que esse objeto já não for mais a versão atual, ele vai jogar para o Amazon Glacier. E essa aqui é uma opção que eu tenho. Eu posso fazer isso com a versão atual também. Ó. Posso colocar uma regra para cada uma. Eu adiciono uma transição. Depois de 30 dias que o arquivo foi criado, que o objeto foi criado, por exemplo, eu boto aqui 30 dias, ele vai migrar esse arquivo para o Amazon Glacier. Então, é uma forma de eu rotacionar esses arquivos. Eu vou deixar habilitado só a versão atual, não vai dar tempo, porque a gente não vai ficar um dia aqui, né? Mas só para vocês verem como que deixa configurado a versão anterior. Então, aqui eu também posso expirar esses arquivos, tá? Quanto tempo eu quero excluir permanentemente. Então, por exemplo, eu quero pegar as versões anteriores, deixar elas aí no máximo 1 ano, eu coloco aqui para ele excluir permanentemente as versões anteriores desses arquivos após 1 ano que o objeto for criado. Isso é uma forma de você manter, por exemplo, sempre o backup dos seus arquivos lá do últimos 365, 366 ele está dando aqui, mas pode ser 365 dias. Você escolhe o tempo que você quiser aqui nessa transição. Isso aqui é opcional, tá? Eu só estou mostrando que vocês podem criar esse ciclo de vida para um bucket ou para uma pasta dentro do bucket. Aqui ele mostra o que eu criei, beleza? Isso aqui mesmo que eu quero e tal, salvo. E ele criou esse versionamento aqui para mim. Eu poderia também fazer uma réplica. Eu posso replicar, crio uma regra que eu posso replicar entre regiões esses meus dados. Então, o dado, eu sempre jogo meus dados na Virgínia, mas eu posso replicar esses dados para a região de São Paulo, sem nenhum problema. Então, eu conseguiria aqui dentro adicionar essas regras de replicação dos arquivos. E aqui são algumas outras configurações que você tem de métrica e tal, de inventário dos dados, que eu não vou entrar nesses detalhes. Pelo menos essa ciclo de vida e replicação
eu acho que é bem legal, vocês poderiam, que a gente pode começar a configurar a primeira vez que você usar o bucket, principalmente para a galera que vai usar backup, isso aqui é bem interessante. Beleza, então estou aqui no meu bucket, eu vou carregar um arquivo. Eu tenho algumas formas de carregar esse arquivo aqui para dentro. Uma delas é por aqui, ó, carregar arquivo, adiciono um arquivo aqui, uma imagem aqui qualquer, e dou um carregar. Eu posso ir passo a passo aqui, para mexer na permissão específica desse arquivo, ó. Eu quero que o arquivo seja somente leitura e tal, mas eu posso simplesmente vir aqui e dar um carregar no arquivo, e esse arquivo já está lá, foi feito o upload desse arquivo para dentro do S3. Eu vou carregar o mesmo arquivo para vocês verem o versionamento, como que mostra. A outra forma que eu tenho de carregar esse arquivo é eu simplesmente pegar o arquivo e arrastar ele para dentro do S3. Eu só arrasto ele já vai aparecer ali, eu venho aqui, dou um carregar, é o mesmo arquivo, tá? Então ele não mudou nada, é o mesmo arquivo. Agora aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, versões, tá oculto, eu posso mostrar. Nesse momento ele vai me mostrar as versões que eu tenho. A versão que eu criei, a mais recente e a versão mais antiga. É o mesmo arquivo, ele só versionou lá o mesmo arquivo. Eu posso pegar também uma pasta, deixa eu ver se eu acho uma pasta aqui. Arrasto para cá, carregar, ele carregou a pasta para mim. Carregou direto uma pastinha que eu tinha lá, Roboto, acho que são fontes, isso. Carregou todas as fontes para mim aqui. Então, essa aqui é uma forma que eu tenho de carregar arquivos para dentro do S3, tá? Poderia vir aqui também, ó, em ação. Se você tem um arquivo, ó, eu tenho essa pasta. Eu venho aqui em ação, eu tenho várias coisas, eu posso excluir por aqui, recortar, copiar a pasta. Então tem diversas, tornar uma pasta pública, diversas coisas que a gente pode fazer aqui por essa pasta. Essa imagem que eu carreguei, se eu clicar ela, eu não adianta eu passar esse link para vocês que vocês não vão conseguir abrir porque ela não está pública. Ó, nem eu consegui abrir aqui a pasta. Teria que mexer nas permissões dela. Depois que eu joguei esse arquivo lá para dentro, ó, eu posso baixar ele tranquilamente. Só venho aqui, escolho, ó, fazer download. Cadê o arquivo? Tá aqui, ó. Fazer download. Eu vou baixar o arquivo, tá ele aqui de volta. Beleza? Esse aqui era aquele arquivo que a gente tinha lá, um print de tela. Então eu posso subir tanto pela interface, eu posso subir pela interface web. Existem aplicações de terceiros que você pode utilizar também para fazer o upload desses arquivos. Tem o S3 Browser, eu uso ele de vez em quando. Você baixa o S3 Browser, só coloca cria um usuário e senha igual o do CLI que a gente vai utilizar aqui, e você configurando esse 3 browser, você consegue lá por dentro dele gerenciar esses uploads, downloads de arquivo, permissões. No free do S3 browser você tem algumas restrições, mas dependendo do tipo de arquivo que você quer fazer essas transações, fica tranquilo. Bom, agora eu quero mostrar para vocês aqui uma outra forma de fazer isso. Deixa eu abrir o meu prompt de comando. Então, eu já instalei aqui, tá? Eu baixei o Amazon CLI, é free, você só entra lá, digita aí AWS CLI, já cai direto na página, baixa ele. Só que eu só baixei e não configurei, que é para mostrar para vocês aqui como configura. Então eu vou configurar ele rapidamente. Então ele fica lá no C Program Files AWS isso aqui não é Linux, é Windows, dir. Amazon. CD Amazon CD AWSL. Não tem clear. Bom, então eu entrei aqui lá no diretório onde eu instalei ele, a instalação Next Finish está instalado, e agora eu vou configurar o CLI, que é linhas de comandos. Através dessas linhas de comando você consegue gerenciar todos os serviços da AWS, tá? Mas eu vou mostrar aqui como você utiliza ele no S3. AWS configure. Então eu vou configurar o S3, se der tudo certo. Só AWS configure. Bom, vamos olhar no help. Outra coisa, galera, help, ó. AWS help. Ele vai dar tudo aqui pra gente. Tem um. AWS configure só. Configure. AWS configure.
ele vai me perguntar o meu Access Key. Eu criei já um usuário, tá? Dentro lá do AMI, serviço da AWS. Tá aqui, ó. Então, dentro do serviço de usuários da AWS, eu já criei um usuário aqui dentro. Eu vou pegar só o ID, tá? Aqui está em português, mas esse aqui seria o ID que ele pede, o primeiro ID que ele pede, ó, que é o Access Key ID, seria a chave de acesso. Vou copiar, vou colá-la aqui. Agora ele me pede o Secret Key, que é essa outra aqui. Eu vou copiá-la também. Então, para quem não conhece, esse aqui é o serviço que a gente cria os usuários, que é o IAM, onde a gente cria os usuários de acesso à console da AWS e diversas outras coisas a gente consegue criar aqui dentro, políticas de acesso e tal. Eu criei um usuário CLI, só para você entender. Então, esse usuário, acho que eu criei até com permissão total, como um usuário administrador aqui, só que ele não tem acesso à console, tá? Ele só tem acesso via CLI. Eu criei esse usuário para a gente fazer esses testes. Daí, na hora que você for colocar em produção, você precisa arrumar essas permissões, é claro, não vai deixar um usuário lá CLI com um administrador. Né? Vou colar aqui o meu Secret Key. Aqui ele pergunta qual a região que eu vou trabalhar, então eu criei aquele meu bucket na região da Virgínia e eu preciso colocar a mesma região aqui. Então eu já deixei aberto, ó, aqui tem o código das regiões, eu preciso colocar esse código. Só que também na documentação é só você procurar ali AWS código regiões no Google, cai aqui nesse link. Então aqui eu tenho o código da região da Virgínia, que é que eu estou utilizando, venho aqui, copio, vou colar. E aqui é o tipo de saída default, eu posso botar modo de tabelas e tal, eu vou botar text mesmo, para sair texto. A gente vai usar ele aqui. É só a saída de retorno que ele vai me dar na tela, a forma que eu quero que saia. Beleza? Então, para eu ter certeza que eu já configurei o CLI certinho, o que eu vou fazer? AWS S3 LS. Então, AWS é para eu chamar o serviço lá do CLI, S3 é o serviço que eu quero e LS é para listar. Se funcionar, ele vai me listar os buckets que eu tenho criado já lá dentro. Ó, então você pode ver que ele já me listou aqui ó, os dois buckets. Deploy prova, que é um bucket que eu já tinha, e o live 0302. Eu posso vir aqui e dar um ls direto lá naquele bucket. Opa. Live 0301. Ó, ele me listou o que ele tem lá dentro, que é uma pasta Roboto e um arquivo de deploy. Eu posso entrar nesse bucket, tá? Ó, o comando que eu dei é inválido. Tá, beleza. O comando para entrar não é aquele ali. Mas o comando que a gente vai utilizar aqui, ele mostrou aqui já os comandos que eu tenho disponíveis. ls, que foi o que eu usei anteriormente, que ele vai me listar. O copy, que é um comando para copiar. Isso aqui, se você quiser saber também, tem na documentação do CLI. Essa aqui é a página da AWS, Amazon, PT, Amazon.com, PT em português, CLI. Aqui tem toda a guia de referência dos comandos, tá? Tem todos os comandos que eu posso fazer. O copy ele copia, o ls ele lista, o mb ele vai criar um bucket, o mv ele vai mover um objeto, o rb ele vai remover um bucket, o rm ele vai remover um objeto, o sync ele vai sincronizar os dados, e aqui no website é para você configurar a parte de site estático. Nós vamos usar esse comando aqui, ó, o sync. Eu vou usar ele como exemplo para você dar uma olhada. Eu vou pegar a AWS S3, o comando que eu quero, sync, a origem e o destino. Então, aqui ele está me dando a origem, o local que eu estou, e aqui o destino, o bucket que eu quero sincronizar o arquivo. Eu posso pegar, vamos lá, então eu vou fazer isso agora. Deixa eu entrar numa pasta. AWS S3 Sync. Vou criar uma pasta aqui dentro do meu C, do meu Windows. Então, essa pasta backup, eu tenho as coisas que eu quero copiar para ela lá, que seriam, sei lá, botei uma pasta de driver aqui para dentro. Dentro dessa minha pasta backup, eu tenho uma pasta drivers, onde eu tenho um monte de driver de um monte de coisa aqui. Eu quero sincronizar para lá. Beleza? Então, tenho dois arquivos de uma pasta aqui dentro dessa pasta backup.
Eu vou ir no AWS S3 Sync, C, dois pontos, Windows é assim, né? Ctrl barra, backup, para aquele bucket que eu criei lá dentro. Ó, ele começou a sincronizar, tá sincronizando todos aqueles arquivos que eu tinha, eu não vi nem o tamanho daquela pasta, mas ó, ele tá me dando ali 20 e poucos megas, acho que é uma pasta pequena, mas ele está sincronizando os dados lá pro S3, tá? Talvez, deixa eu ver o tamanho da pasta. É uma pasta pequenininha, 25 MB, acabou já. Agora a gente vai na console para ver se deu certo. Ó, esse é o meu bucket, live 0301. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tá aqui, ó, os meus arquivos. Aquela pasta driver, que eu joguei o arquivo 01 e o arquivo 02. Beleza? Então eu sincronizei esses arquivos lá via linha de comando. Então, apenas com esse comando aqui, ó, AWS S3 Sync em origem e destino, você sincroniza os seus arquivos para dentro do S3. Você já pode fazer o backup do seu S3.